Olá pessoal, com o objetivo de conseguir o badge analista do eixo profissional da disciplina de administração financeira, eu estou gravando esse vídeo para apresentar a análise financeira que eu realizei sobre a empresa Croton Educacional. E a partir de agora eu vou ler um pouquinho sobre o que é a empresa, o que é que ela faz. A Croton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo, com uma trajetória de mais de 45 anos na prestação de serviços no ensino básico e de mais de 10 anos no ensino superior. Algumas das marcas da Croton são os colégios Pitágora, a Faculdade Fama, a Faculdade Anhanguera, Unopar, Uniderp, entre outras. E para dar início a essa análise financeira, eu vou iniciar com a análise horizontal, que foi uma das primeiras análises que vimos em sala. De acordo com essa análise, é possível perceber que a Croton teve uma evolução. Ela cresceu ao longo do tempo. Se analisarmos o ano base, que foi o ano de 2012, até o ano de 2015, a gente percebe que a Croton cresceu na receita 274,58%. E esse crescimento ele acontece de uma maneira muito mais expressiva quando analisamos o lucro, que em relação ao ano base cresceu 591,14%, e no ano de 2015 foi 691,14%. Analisando verticalmente essa empresa, a gente consegue perceber que mesmo com esse crescimento, os percentuais eles continuaram constantes. É possível perceber que os custos dos serviços eles decresceram um pouquinho menos de 3%. O lucro, por mais que ele tenha, na análise horizontal, crescido de maneira expressiva, é possível aqui perceber que, de uma maneira minuciosa, ele manteve-se constante. E agora eu vou falar um pouquinho dos índices de liquidez, que são os índices que representam a capacidade de a empresa fazer pagamentos no curto prazo. De acordo com a liquidez corrente, que decresceu ao longo do tempo, é possível perceber que a empresa, mesmo assim, mesmo com esse decrescimento, esse decréscimo, ela ainda teve condições de fazer o pagamento das obrigações no curto prazo. A liquidez seca também tem essa mesma representatividade com relação à obrigação dos pagamentos no curto prazo, porém, para conseguir calcular a liquidez seca, é necessário que aconteça da seguinte forma: ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Já a liquidez imediata tem o mesmo objetivo, porém ela analisa se o caixa da empresa tem capacidade para realizar os pagamentos das obrigações de curto prazo. Mesmo assim, foi possível observar que a Croton tem sim capacidade, mesmo que ela fique com um pequeníssimo percentual aí a seu favor, mas ela tem sim capacidade. E agora eu vou falar um pouquinho dos índices de atividade. De acordo com o giro dos estoques, é possível perceber que o fato de a empresa ser uma empresa de serviços, praticamente não ter estoque, faz com que esses percentuais aí que vocês estão observando, eles sejam bem elevados. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, esse percentual cresceu consideravelmente, o que também é muito importante para a empresa. Isso significa que o estoque, mesmo que não seja de um produto físico, mas o estoque dela está sempre em um alto giro. E esse giro do estoque ele indica o grau de eficiência da empresa relacionado ao gerenciamento desse estoque.
O mesmo acontece com o giro de ativo, que indica a quantidade de ativos que virou receita, que se transformou em receita. Então, ao longo do tempo, houve aí uma oscilação nos percentuais, mas ainda assim houve o giro de ativo. E agora vou falar um pouquinho de outros índices. Por exemplo, o endividamento geral. Esse endividamento geral representa, perceba aí que houve um decréscimo. Isso é muito importante para a empresa, porque a empresa está menos endividada ao longo do tempo. A participação no capital próprio. Houve aí um aumento nessa participação do capital próprio, mesmo que é um aumento pequeno. E aí chegamos na alavancagem financeira, que é muito importante, tem relação com o capital de terceiros na empresa. Ao longo do tempo, houve um decréscimo. E aí a cobertura de juros é a capacidade que a empresa tem de pagar as despesas financeiras. E esse percentual dessa capacidade, ele só aumentou, o que é muito importante para uma empresa, porque ela consegue honrar os compromissos, as obrigações delas com os juros. E no caso da Croton, é possível perceber que ela teve essa preocupação e teve capacidade sim de pagar as despesas. E aí chegamos com outro índice. Temos aí agora a margem bruta. A margem bruta indica se os produtos que foram vendidos têm uma margem adequada. E aí ao longo do tempo, essa margem teve uma pequena oscilação para mais, foi de 0,54 para 0,57. Temos também a margem operacional que se manteve constante nos 3 anos que foram analisados. Essa margem operacional, ela indica se o lucro, se a margem de lucro também é adequada para cada produto. No caso da empresa, essa margem manteve-se constante. Aqui temos a margem líquida. A margem líquida, ela tem relação com o lucro obtido por cada real que entrou na organização. A gente consegue perceber que em 2013 foram 0,26, 2014 0,27, 2015 0,27. Isso significa que para cada real 26 centavos, 27 centavos, 27 centavos consecutivamente são lucro. A rentabilidade sobre o ativo, conhecido como ROA. A rentabilidade sobre o ativo se refere ao lucro obtido por cada aplicação de recursos, seja por sócios ou terceiros. E aí, essa rentabilidade sobre o ativo, ela diminuiu ao longo dos anos. E, por exemplo, em 2013 foi de 0,13, em 2014 diminuiu para 0,06 e em 2015 teve um pequeno aumento, mas ainda continuou em baixa. Já o ROE, rentabilidade sobre o PL, sobre o patrimônio líquido, ele é um dos índices mais importantes, um dos indicadores mais importantes, porque ele tem relação com o retorno dessa aplicação de recursos que se faz numa empresa. E aí, ao longo dos anos, de 2013 a 2015, estava em 0,20, foi para 0,9 e no ano seguinte 0,11. Houve uma diminuição, houve uma queda, mas mesmo assim continuou com um índice considerável. E o método DuPont, que traz os mesmos resultados, ele é uma metodologia tratada a partir de 3 índices, que são a margem líquida,
o giro de ativos e a alavancagem financeira. E a partir do cálculo, quando esse método ele é calculado, você encontra o ROI, que é o resultado visto anteriormente. Então, é isso, meus colegas. Essa foi a apresentação da análise financeira da empresa Croton. Considero, a partir de tudo que expus agora, que é uma empresa que está numa situação confortável, eu diria, porque está conseguindo honrar com seus compromissos, suas obrigações, tem uma margem de lucro não tão expressiva, mas eu considero que a partir dos 20%, no caso da Croton, está aí entre os 25% e 26%, eles conseguem ter uma margem de lucro legal. E essas são as minhas considerações. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Até o próximo vídeo.